Opa, olá pessoal, tudo bem? Sou o Lucas. Como vocês viram no vídeo anterior ali, eu vou passar aqui um passo a passo, um treinamento básico, rápido, para que qualquer pessoa aí que nunca tenha trabalhado com o segmento aí de energia solar consiga estar atendendo um cliente, gerando uma proposta e finalizando ali uma venda. Vou fazer ali vídeos curtos, de no máximo 15 minutos cada tema. E se você ficar até o final aqui de todas essas videoaulas, tenho certeza ali que você vai ser mais um aí parceiro comercial da primeira opção, certo? Eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui, vou explicar alguns conceitos básicos de como gerar um orçamento para o cliente. Hoje nossa plataforma é uma plataforma muito legal, é uma plataforma aí que você consegue gerar uma proposta aí a qualquer dia, a qualquer horário, final de semana, dentro de 5 minutos, só precisa fazer um cadastro simples do cliente, entender a necessidade daquele cliente e saber qual que é a cidade que o cliente mora e o tipo de telhado que ele tem. Tendo essas informações, você consegue estar gerando qualquer proposta aí em qualquer lugar do Brasil, certo? Vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui e vou explicar. Então, pessoal, estou compartilhando a tela com vocês aqui. Como vocês sabem, essa aqui é uma conta de luz, certo? Essa aqui é da Energisa. Porém, o que todas as contas de luz têm em comum? Ela tem em comum, geralmente, ali os dados do cliente, certo? A cidade do cliente e o CEP, e o histórico de consumo de todos os meses. É as 3 coisas que a gente precisa coletar desse cliente para gerar um orçamento. Primeiro passo que a gente precisa saber é qual que é a média de consumo desse cliente anual. Por que a média de consumo anual? Porque para a gente gerar uma proposta para o cliente, a gente tem que verificar qual que é a necessidade desse cliente e fazer o dimensionamento da usina dele. Imagina, o cliente ele gasta lá 1.000 kW na média anual e se você gerar um orçamento para ele de 500 kW, o que vai acontecer? Não vai suprir a demanda dele. Então a gente sempre tem que fazer o quê? Fazer um dimensionamento realmente do que o cliente precisa, ou às vezes até com uma sobra, entendeu? Então, a melhor forma ali de você fazer uma proposta legal para o cliente é você entender a necessidade dele, ver o que ele já vem gastando no decorrer dos meses anterior e ver também se ele precisa de algum aumento, se ele pretende colocar algum ar-condicionado no futuro, se ele precisa colocar algum eletrodoméstico. Então, a gente tem que entender qual que é a necessidade dele agora e também o bom vendedor vai entender qual que é a necessidade futura dele. E aí gerar uma proposta de acordo com esse cliente, uma proposta aí personalizada. Em algumas outras empresas, vocês teriam que fazer essa proposta em Excel, vocês teriam que mandar para uma back office, ia demorar lá um dia, já vi empresas que demoram até 3 dias para gerar um orçamento. Nós temos uma ferramenta aqui, que é a nossa plataforma, uma plataforma muito boa, essa plataforma foi desenvolvida por mim, certo? E é uma maneira bem simples de você gerar uma proposta aí dentro de 5 minutos. Então, se você ficar aqui nesse vídeo, até o final você vai entender perfeitamente como gera uma proposta. Então, vamos lá. Essa conta de luz aqui, o que ela tem em comum com todas as outras concessionárias, Eletro, Copel, Energisa, todas, CEMIG, é o histórico do cliente. Então, aqui, ó, você pode ver aqui, ó, que nesse mês aqui, o cliente ele gastou 2.710 kW, em março ele gastou 2.723, em fevereiro 2.145, mas o que eu preciso saber é a média dele anual. O que eu vou fazer? Qual que é a conta? Eu vou somar todos os meses que ele gastou em quilowatt, certo? Que é um quilowatt, e vou dividir por 12. Eu dividindo aqui os 12 meses de consumo dele, eu vou chegar nessa média dele aqui, ó, que é de 1.972 kW, certo? Então, para mim gerar esse orçamento desse cliente, eu só preciso saber do quê? Qual que é a média anual dele que ele gasta, qual que é a cidade dele e qual que é o tipo de telhado, certo? E aí eu vou desenvolver o orçamento para esse cliente. Voltando na parte de gerar o orçamento, por que eu preciso saber a média desse cliente?
Por que eu preciso saber a média dele? Porque assim, ó, se eu fazer um orçamento para Rio Grande do Sul, a incidência solar lá é diferente, é uma incidência solar baixa. Por quê? Porque lá o sol não tem a mesma incidência que lá na região do Nordeste, certo? Então, para cada cidade, existe uma incidência solar diferente. Então, se 10 placas aqui em Maringá gera, um exemplo, 700 kW, se eu pegar essas mesmas 10 placas e instalar lá em Pernambuco, ela vai gerar mais, em torno de 15% a mais, pelo fato de lá no Nordeste a incidência ser maior. Se eu pegar essas mesmas 10 placas e eu instalar lá em Pelotas, lá no Rio Grande do Sul, ela vai gerar menos. Por quê? Porque lá a incidência solar é menor, lá o tempo é mais nublado, lá faz frio, não é a mesma intensidade o sol do que no Nordeste. Então, para mim gerar um orçamento do cliente, eu preciso saber primeiro o quê? Quantos quilowatts esse cliente precisa, qual que é a cidade dele e qual que é o tipo de telhado dele. Por que o tipo de telhado dele? Porque para cada tipo de telhado existe um preço, certo? Então eu não posso comparar uma usina que ela é feita no solo com um preço de uma usina feita no telhado. É óbvio que a usina solo ela fica mais caro que a instalação de um equipamento num telhado de colonial, fibrocimento, de zinco. Então, eu preciso saber desses 3 passos. A média do cliente, a cidade do cliente e o tipo de telhado desse cliente. Eu sabendo isso aí, você consegue gerar uma proposta rapidinho. Eu vou abrir aqui a plataforma e vocês vão ver como que cadastra o cliente. Lembrando que muitas das vezes você vai começar um atendimento com o cliente, você vai impulsionar lá no Facebook, o cliente vai vir até você querendo um orçamento, você vai fazer 3 perguntas para ele. Qual que é a sua cidade, certo? Qual que é seu tipo de telhado e quantos quilowatts você precisa. Às vezes o cliente não sabe quantos quilowatts que ele precisa, aí você fala para ele assim, você poderia me mandar sua conta de luz? Tem muitos clientes que ele manda já a conta de luz para você ali em PDF, aí você mesmo dimensiona para ele, e tem cliente que ele não manda a conta de luz, ele não quer mandar as contas de luz dele. Ele só vai falar assim para você, eu preciso de 1000 kW, faz um orçamento para mim de 1000 kW. A maioria das vezes ele já sabe quantos quilowatts ele quer, certo? Então, você só vai simplesmente entrar na nossa plataforma e gerar esse orçamento. Eu vou compartilhar a tela aqui novamente com vocês. Aqui na nossa plataforma, vocês vão ver aqui o dashboard, que tem um vídeo aqui embaixo, que é um vídeo da vistoria, depois vocês vão ter acesso, vocês vão ver que é feito essa vistoria, mas esse aqui é um outro tema. Aqui tem um vídeo ali institucional. Essa parte aqui dessa imagem vai direcionar vocês direto no nosso site, então aqui vocês vão conseguir verificar quem somos nós, o nosso time comercial, algumas obras nossas. Nessa parte aqui, vocês vão ser direcionados direto para o nosso Instagram. Então, no nosso Instagram aqui, provavelmente vocês já devem ter pesquisado aí nosso Instagram, vocês vão ver nosso portfólio de obras. E aqui é o dashboard. Então, o dashboard, ele nada mais é que um CRM. Para você gerar uma proposta para um cliente, automaticamente você vai ter que fazer o que primeiro? Você vai ter que cadastrar um cliente, certo? Então, para você cadastrar um cliente, você vai ter que vir primeiro aqui em nova proposta. Então, você vai clicar aqui em nova proposta, você vai selecionar o tipo de negócio desse cliente e você vai selecionar o cliente aqui, ó. Se você já cadastrou esse cliente, ele vai aparecer no banco de dados aqui do seu login. Caso esse cliente é um cliente novo, você vai cadastrar ele novamente. Então, você vai aqui, cadastrar cliente. Eu vou digitar aqui, 090, 919. Digitei aqui um CPF aleatório, vou digitar o meu nome aqui. Lucas dos Santos Souza. Vou preencher alguns dados aqui. Esse aqui. Data de nascimento. E-mail do cliente. Às vezes o cliente, ele não quer passar seu e-mail, mas se ele não passar seu e-mail, não tem problema. Você coloca aqui, não tem, @gmail.com e tá tudo certo, não tem problema. Caso você saiba
o e-mail do cliente, você coloca o e-mail dele. Vai preencher aqui o telefone desse cliente, o WhatsApp aqui provavelmente vai ser a mesma coisa, certo? Vai colocar aqui o tipo de residência dele, se é comercial, se é residencial. E a parte principal aqui, gente, que não pode esquecer, é o CEP. Por que o CEP? Porque todas as cidades do Brasil estão cadastradas no banco de dados da nossa plataforma. E com o CEP do cliente, a gente vai conseguir gerar um orçamento diretamente dimensionado para aquela cidade. Por quê? Porque cada cidade do Brasil existe uma incidência solar diferente. Igual, Maringá, a incidência solar é 4,89. É a incidência solar de Maringá. Se eu pegar uma incidência solar lá de Curitiba, ela é um pouco menor, porque lá faz muito frio, chove todo dia quase. Então, a incidência solar lá vai ser menor. Então, o CEP é o mais importante nessa parte aqui. Então, sempre coloca o CEP correto do cliente. Aí, você vai colocar o endereço do cliente, o número do cliente, complemento se tiver, e se o sistema não puxar já a cidade direta, você vem aqui e digita a cidade do cliente, certo? Aqui, nessa parte, você só vai colocar um endereço adicional do cliente se o cliente tiver um endereço para ele mandar essa energia para um outro local. Caso ele não manda para você 2 contas de luz, só manda uma, você não precisa adicionar essa parte aqui, certo? Aí, aqui, unidade consumidora. O que seria a unidade consumidora do cliente? Toda conta de luz, gente, tem uma unidade consumidora, ó, que seria aqui, ó, o código do cliente. Se o cliente te mandar a fatura dele, você vai ali e digita esse código. Tá vendo aqui, ó? 93520. Ó, 93520 302/5. 302/5. Se ele não te mandar esse código, não tem problema. Você coloca 000. A gente vai entender que você não estava com a fatura do cliente, não tem problema. O sistema vai gerar a proposta normal. E você vai salvar esse cliente. Uma vez que você salvou esse cliente aqui, o que vai acontecer? Esse cliente já vai aparecer aqui para você, ó, certo? Ele já vai estar salvo no seu login. Então, esse é o primeiro cliente ali no seu CRM. Você vai em próximo, certo? Uma vez você for em próximo, você já vai aqui, ó, selecionar o endereço que você cadastrou anteriormente. Você vai em próximo. Aí, nessa parte aqui, você vai fazer o quê? Você vai gerar um orçamento para esse cliente de acordo com os quilowatts que ele precisa. Lembra que que a média desse cliente aqui, ela é 1.972 kW? O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui 1.972 kW, que é o que o cliente precisa, certo? Ah, Lucas, meu cliente precisa de 1.000 kW, não tem problema, coloca 1.000 kW. Ah, Lucas, meu cliente precisa de 500 kW, não tem problema, coloca 500 kW. Então, nesse caso aqui, o cliente está precisando aproximadamente aqui de 2.000 kW, certo? Eu vou colocar 2.000 kW e vou em próximo. A tensão do inversor, se vocês tiverem um papel e uma caneta aí, se vocês anotam, que essa aqui é uma parte bem importante. Quando o orçamento do cliente for acima de 1.500 kW, você vai colocar trifásico. Quando for abaixo de 1.500 kW, você coloca bifásico, que é o bifásico, que é a mesma coisa que monofásico 220. O que vai acontecer? O sistema vai entender qual que é o tipo de equipamento que ele vai ter que dimensionar, certo? Então, nesse caso aqui, como eu estou fazendo um orçamento para 2.000 kW, eu vou colocar trifásico, porque acima de 1.500 é trifásico. Aí aqui, eu vou perguntar para o cliente qual que é o tipo de telhado dele, se é um telhado colonial. O que seria um telhado colonial, gente? Telhado colonial seria isso aqui, ó. Telhado colonial. Um telhado colonial, ele é um telhado de telha, com estrutura de madeira. Ah, Lucas, mas o cliente, ele diz que o telhado dele é um telhado de zinco. Então, o telhado de zinco, ele é um telhado que ele é o fibrocimento metal que está cadastrado aqui. Então, se o cliente for um telhado zinco, você vai colocar fibrometal. Se o telhado do cliente é um telhado de eternite, vocês vão colocar fibrocimento madeira ou fibrocimento metal, se for o caso.
Mas, de toda forma, vocês podem colocar aqui colonial, que os preços de colonial, trapezoidal, é tudo igual. Só vai ter diferença de valor quando o orçamento for um telhado laje, certo? Que não tem cobertura, já é direto na laje, e quando é uma estrutura solo. Uma usina solo é essa usina aqui, ó. Usina solo. Para vocês entenderem. Essa aqui é uma usina solo. Então, essa estrutura aqui, ela é mais cara do que um telhado colonial, do que uma usina solar telhado. Ó, essa usina solar telhado aqui, geralmente, ela é mais em conta, tá vendo? Mais em conta, porque é menos material. Então, chegando aqui, você vai escolher ali o cliente. O cliente tem um telhado colonial. Você coloca colonial e vai em próximo. Quando você colocar em próximo, o próprio sistema já vai dimensionar várias opções de kit aqui, desde microinversor até os inversores string aqui, os mais utilizados aqui por nós, que é um dos mais vendidos no Brasil. Então, a gente tem várias marcas aqui. Marca Grovot, DE microinversor, Solis, Shint e Sage. E Roy Miles, que é o microinversor. Depois eu vou especificar para vocês qual que é a diferença de cada inversor, qual que é o melhor inversor a passar para o cliente. Então, ou seja, o cliente lá estava precisando de 2.000 kW, você vai fazer um orçamento para ele de 2.000 kW. Então, vocês podem ver aqui, que para essa cidade aqui de Maringá, para mim gerar esses 2.000 kW aqui, eu vou precisar de 31 módulos, certo? Então, o sistema ele já dimensionou para você. Para você ter uma geração ali de 2.000 kW, você vai precisar de 31 módulos. Se eu vir na calculadora aqui e dividir aqui, a estimativa de geração, 2.059 kW, dividido por 31 placas, eu já vou saber que cada placa aqui em Maringá está gerando 66 kW, cada placa, certo? Então, eu vou selecionar aqui o kit do cliente. Então, se eu gostei do Grovot aqui, o Grovot é o que eu achei mais interessante. Não, eu vou querer o mais barato aqui. Esse mais em conta aqui, eu vou colocar aqui o da Shint Power. Então, eu vou selecionar aqui o Shint Power. Gostei mais do Sage. Vou selecionar o Sage. Então, tem vários preços aqui, várias marcas de inversor. Então, eu vou selecionar aqui esse Sage. Selecionei aqui o Sage, eu vou em próximo. Uma vez que eu vim próximo aqui, ele já me deu aqui a revisão do kit, telhado colonial, o inversor trifásico, kit gerador 17 kWp, quantidade de placa, potência de cada placa, o consumo que a gente optou que o cliente precisaria, e o sistema já dimensionou um kit aqui que vai gerar 2.059 kW. A área mínima necessária para esse projeto, eu preciso de 83 metros quadrados. O valor da proposta inicial, original, é 46.587. Eu vou salvar esse kit. Uma vez que eu salvei esse kit aqui, ele já vai aparecer nas minhas propostas, no meu CRM. Eu vou vir aqui, em visualizar o equipamento do cliente. 31 módulos, vou em visualizar. Uma vez que eu cheguei nessa parte aqui, eu vou conferir novamente o equipamento dele. Porém, aqui tem uma parte bem legal, que é a parte que você consegue dar o desconto para o cliente, sem precisar falar comigo, sem precisar falar com algum dos gestores. Vocês conseguem vir até o sistema aqui, do preço original, e vocês dão o desconto sem precisar falar com nós. De acordo ali com a febre do seu cliente, você vai trabalhar em cima do desconto dele. Então, aqui, vamos dizer que eu quero dar 5% de desconto desse cliente. Eu vou vir aqui e vou colocar 5% e vou atualizar o valor. Vocês podem ver que esse valor aqui ele vai ser atualizado. Aqui. Eu coloquei 5% de desconto. A comissão é a comissão que ela está variando de 1%, no caso está 0%, até 15%. Então, nesse projeto aqui, você teria R$ 6.988 de comissão. Porém, imagina que você está atendendo o cliente lá, você passou o preço para ele, e esse cliente, ele precisa de mais desconto. Aí você vai trabalhar em cima da sua comissão. Então, se com esse valor ali você não conseguiu fechar, de 46 mil ali, menos os 5% de desconto,
e você precisa de dar mais um desconto para o cliente, você consegue trabalhar em cima da sua comissão. Então, vamos dizer que com 15% você não conseguiu fechar com ele. Você precisa chegar num descontinho melhor para o cliente, você pode colocar aqui a sua comissão em 12% e atualizar. Uma vez você atualizar esse valor aqui, o sistema ele vai atualizar. Então, de 46 mil, que era a proposta original, você vai gerar o PDF para esse cliente. Na hora que você gerar o PDF para esse cliente, ele já vai sair aqui a proposta comercial, certo? E o valor dessa proposta aqui, ela já vai estar atualizada, com aquele 5% de desconto que você deu, certo? E mais aquela... Deixa eu atualizar aqui. E mais aquela parte da comissão que você tirou da sua comissão. Então, ou seja, nessa proposta aqui, ela de 46 mil, ela caiu para 42 mil, a sua comissão ainda ficou em 5.143, certo? Ficou em 5.143. Uma vez você gerado esse PDF aqui, você não consegue mais alterar esses valores. Se você tiver que fazer um outro orçamento para o cliente, é só entrar lá, buscar o nome dele e gerar uma nova proposta, certo? Mas para isso a gente tem um gestor que vai estar ali durante o dia inteiro te dando um auxílio. Lô, preciso fazer um orçamento aqui. É só você entrar em contato com o gestor e o gestor vai te orientar, vai te ensinar com toda a paciência do mundo a você gerar a primeira proposta. Porque ele sabe que a partir do momento que você gerou a primeira, a segunda proposta, você vai conseguir gerar essas propostas aí tranquilo. Então, uma vez você chegou nessa parte aqui de gerar a proposta, você vai chegar nesse PDF aqui, ó. Esse PDF aqui ele já foi desenvolvido para todos os bancos. Então, todos os bancos que a gente trabalha, que é os bancos Banco do Brasil, Fomento Paraná, Solfácil, Santander, Sicredi, Cicobi, BV, Losango, qual mais? Sol Fácil e Sol Agora, esse PDF já está no jeito que o gerente lá precisa, certo? Então, não precisa mais alterar nada esse projeto. Então, o próximo passo seria o quê? Seria você explicar esse PDF aqui para o cliente, certo? Esse PDF aqui também foi desenvolvido por mim, porque ele, depois de impresso, encadernado, ele fica como se fosse um livro, certo? Que você consegue estar passando página por página e apresentando a proposta para esse cliente. Então, nesse primeiro treinamento aqui que eu estou passando para vocês, é apenas para vocês conhecer a plataforma, vocês gerar o orçamento para o cliente ali, e dentro ali de 4, 5 minutinhos você já vai ter um outro orçamento. No próximo vídeo, eu já vou vir explicando o que é energia solar e como você tem que apresentar essa proposta para o cliente e depois os processos de financiamento, processo de vistoria, até chegar na parte da conclusão aí do seu projeto. Beleza, pessoal?